primeira delas é a gonorreia. Ela é uma inflamação que ocorre na uretra, na próstata e no útero. Tá? Ela tem esse formatinho assim, é uma bactéria em formato de bolinhas, de cocos. Pode ser que a pessoa tenha dor, ardência e que saia uma secreção branca ou amarelada ao urinar. E aí pode ser no homem ou na mulher. Geralmente é uma inflamação que causa ardência e dor. Algumas pessoas são assintomáticas, então a pessoa tá lá com a bactéria, mas ela não vai sentir nada, né? E também, no caso dos recém-nascidos, pode ser considerado uma doença congênita, porque passa ali durante da mãe para o filho, né, na hora do parto. Então, ela pode afetar a região dos olhos do recém-nascido. O tratamento é básico, bem tranquilo, feito com antibióticos, então não tem nada de anormal. A pessoa só vai lá e toma antibiótico. Bom, agora essa aqui é a que mais cai, tá? De todas as bacterianas, a sífilis é a mais explorada. Então eu peguei algumas informações aqui de sites médicos mesmo, que eu acho muito relevante da gente poder falar. Então, o que é sífilis? É uma doença infecciosa causada por uma bactéria, e aí ela é transmitida durante o sexo, né? O principal modo de transmissão, né? O sexo, mas ela também pode ser passada por transfusão de sangue ou de forma congênita. Então, durante o desenvolvimento ali do embrião, né, desenvolvimento embrionário, ou na hora do parto, a mãe pode passar para o bebê. A gente já vai falar sobre isso. Quais são os sinais? Então, os primeiros sintomas são feridas, sabe? Parece que são vários carocinhos, várias ínguas. Só que qual é a questão? É que elas não coçam, elas não ardem, não sai nenhum tipo de secreção, não dói, tá? Então, geralmente, íngua, quando a gente aperta, ela dói. No caso da sífilis, não dói, a pessoa não sente nada. Após um tempo, as manchas vão desaparecer. Só que a pessoa, mesmo se ela não tomar nenhum medicamento, essa sífilis desaparece. Só que isso é um problema, tá? Ó, a doença pode ficar estacionada e causar complicações graves, como cegueira, paralisia e problemas cardíacos. Não é porque o sintoma, né, as ínguas desapareceram, que a pessoa está tratada. Quer só dizer que o corpo deu ali uma amenizada naquela situação. Qual é o diagnóstico, né? Então, a pessoa ela tem que fazer um teste, né, um exame ali de sangue para poder detectar aquela bactéria, porque como eu falei, ela pode ser assintomática. O tratamento, ele é feito, obviamente, lá com o médico, né, e é um tratamento à base de antibióticos. Agora, vamos para os problemas da sífilis. A sífilis primária é essa que eu acabei de falar para vocês. Então, ela vai aparecer aí com carocinhos de 10 a 90 dias depois do contágio, né, da pessoa aí, ela não vai sentir mais nada além desse caroço. Isso é primário. A sífilis secundária, ela aparece por semanas ou meses depois de ter essas bolinhas ali. Se ela não cuidou, né, ela volta. Se a pessoa não se tratou, a doença ela volta de forma secundária. E aí? E aí que pode aparecer agora na palma da mão, na sola do pé, tá? Então ela vai se espalhar ali pela região do corpo. De novo, não vai causar dor, não vai causar coceira, mas se aparecer dessa forma, que foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? A gente teve um boom em 2018 e aí muitas pessoas apareciam com caroços na mão e nos pés. Por quê? Porque elas tiveram a forma primária, não buscaram saber o que era, porque não coçava, não doía, não ardia, não tinha secreção. E aí deixaram o corpo curar naturalmente. Aparentemente o corpo curou, né? Só que aí depois de meses aparece essas lesões, né? Na mão e nos pés. E isso já é o quê? A sífilis secundária. Ela tem uma fase assintomática, latente, que geralmente a pessoa não vai ter nada mesmo. E no máximo ela vai ter ali alguns sinaizinhos, tipo umas feridinhas na língua, na boca, mas também não é nada demais.
Vamos supor que a pessoa teve a primária e a secundária e ela não tratou. Pode ter a sífilis terciária, gente. Olha só, pode surgir de 2 a 40 anos depois. Então, a bactéria ela vai ficar no corpo da pessoa. Enquanto essa pessoa não fizer o tratamento adequado, que é basicamente antibiótico, não tem nada demais no tratamento, ela pode depois sofrer por causa disso. Pode ter lesões cutâneas, porque vai acometer a região dos olhos, a região da boca. Pode ter lesões ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Então, essa pessoa pode vir a óbito. Uma coisa tão simples de cuidar, né? Que é só tomar um antibiótico. Aqui na clínica da família, perto da minha casa, a gente vê demais paciente com sífilis. E aí, como eu falei pra vocês, né, que a gente ia chegar lá, vamos falar sobre o que acontece aqui com os fetos. Então, no feto, né, se a mãe pegar durante ali o desenvolvimento embrionário, obviamente ela tem que falar com o médico, mas como muitas vezes a pessoa ignora esses sintomas, ela pode levar complicações no sistema nervoso desse bebê e também má formação. Alguns bebês eles podem nascer até mesmo cegos por causa da sífilis, tá? E aqui no caso a gente tá vendo um bebezinho com um ferimento na pele, mas essa má formação pode ser de tudo quanto é jeito, tá, gente? Desde coisinhas pequenas, tipo, teve uma má formação no osso da perna, até alguns casos bem complicados. E aí o que é mais comum nesses bebês é a questão da cegueira. Qual é a profilaxia? É o uso de preservativo, né? Lógico. E também, no caso da mulher, é ela fazer o pré-natal, fazer todos os tratamentos direitinho, os exames, né? E se ela tiver com sífilis, tiver certeza que tem, ela tem que falar pro médico na hora do parto. O tratamento, não diferente das outras doenças bacterianas, é o uso de antibióticos. Por fim, das doenças bacterianas, tem a clamídia, que ela não é muito explorada no vestibular, não. Mas ela também vai causar infecções na uretra, nos olhos, nas ínguas, né, que vão ser formadas aí, que são os linfonodos, que é na região da virilha, no útero e nas tubas uterinas. Sintomas: dor ou ardência a urinar, ínguas lá na região da virilha, que é justamente isso que eu falei, né? Os linfonodos sendo atacados, dor no ato sexual, sangramento fora de período menstrual. A gente sabe que esses sintomas aqui para a mulher, eles podem ser muito relativos, porque olha só, dor no ato sexual pode ser várias coisas, inclusive endometriose. E sangramento fora do período menstrual também pode ser várias coisas, né? Pode ter simplesmente um escape, não tomou ali o anticoncepcional corretamente, ovário policístico. Então, a gente tem vários motivos, né? Então, tem que ver todo um conjunto de sintomas. Agora, falando do sangramento menstrual, se a pessoa tem ali certinho o ciclo, né? Bem regrado, aí é bom procurar o ginecologista caso aconteça. E tem risco de esterilidade. Por quê? Porque acaba atacando o útero e as tubas uterinas. Então, a mulher ela pode ficar estéril. O tratamento também, né, não diferente, é a base de antibióticos. Das protozooses, ou seja, doenças causadas por protozoários, a gente tem a tricomoníase. Ela é, causada pelo Trichomonas vaginalis, a gente já até falou disso quando a gente estudou protozoários. E dos sintomas, o principal sintoma de todos esses aqui são coceira e corrimento branco ou amarelo, tá? Então são os principais sintomas aqui, característicos dessa doença. Como é que a pessoa trata? Por meio de antibióticos, beleza? Bem tranquilo também. A pediculite, gente, pediculite não é uma IST propriamente dita, mas a gente acaba incluindo. O que é pediculite? É um piolho de pelo pubiano. Então, não é aquele piolho da cabeça, tá? Que as crianças, que a gente tem aí na fase de criança. É um piolho específico de pelos pubianos. E
Geralmente, ele é passado no ato sexual. E pode ser passado de outras formas? Pode. Tipo, lençol, toalha, né? Mas o comum é na relação sexual. E isso aqui, infelizmente, a presença desse piolho numa criança muitas vezes está associada ao abuso sexual infantil. Então, quando aparece esse tipo de piolho aqui numa criança, geralmente na criança aparece na região dos olhos, da sobrancelha, né? Até porque, dependendo da idade, não tem nem os pelos pubianos. É um indício de abuso. Então, o ginecologista, o professor, enfim, já tem que ficar ali ciente para poder fazer uma investigação mais a fundo. Então, vocês vejam aí a importância da gente conhecer as doenças, conhecer certos sintomas, que é pra gente poder ajudar ali quem tá no nosso convívio, né? Então, coloquei só pra poder falar isso pra vocês, porque eu acho importante, né, a gente ficar sabendo. Bom, e aí vamos para as viroses, que são realmente mais exploradas no vestibular. A gente tem a herpes, né, que existe a herpes simples e a herpes genital. Elas são bolhas que acabam estourando e viram feridas. São causadas por vírus, tá? E no caso, ele pode ser passado durante o parto também. Então a mãe, quando ela tem herpes, ela pode escolher fazer cesariana. É um dos motivos ali, porque vocês devem saber que cesariana não é indicado, né, gente? Assim, para qualquer caso. Cesariana numa condição de emergência, quando tem um risco para a mãe e para o bebê, né? Quando a mãe ali é diabética, nesse caso tem algum tipo de doença assim que possa ser passado no parto, né? Não deveria ser feito só porque a mãe não quer sentir dor na hora do parto. A cesárea geralmente ela tem que ter um motivo para ser realizada, né? Aí eu coloquei aqui uma observação para vocês. A reativação ocorre na idade adulta ou em pessoas com comprometimento do sistema imunológico. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, AIDS, né? Isso vai fazer com que a pessoa ela tenha ali o surgimento de herpes. Essa herpes simples, ela não está relacionada ao contato sexual, mas é diretamente relacionada ao contato sexual. Mas vocês sabem, né, que ela é contagiosa. Então, a pessoa não pode beijar, não pode compartilhar copos, nada disso, né, senão ela vai passar. Então, aqui eu coloquei para vocês também uma informação, né, dessas que os governos fazem campanha. Primeiro estágio é a motivação ali para ativar o vírus. Então, a pessoa ela já tem o vírus no corpo dela e aí acontece algo que vai mexer com o sistema imunológico. Por exemplo, uma situação de estresse. Depois, o que vai acontecer? Vai ter umas bolinhas, uma vermelhidão, né, umas horas depois. Aí, após dias, essas bolinhas elas acabam estourando. Então, quando elas ficam nesse estágio aqui, elas são altamente contagiosas. Então, igual eu falei, se a pessoa beijar alguém, essa pessoa vai pegar, né? Muito provavelmente. E por último, você tem o desaparecimento dessa feridinha e o vírus ele volta a ficar dormente, a circular. Quais são as formas principais da gente transmitir? O beijo, sexo sem preservativo, compartilhar copo, batom e talheres. Aqui também não está relacionado a contaminação, né, por ato sexual, mas eu coloquei porque eu tenho uma colega que tem herpes zoster e é meio raro da gente ver, né, a gente conhecer quem tenha. Então, de repente também, se vocês tiverem algum colega, algum conhecido que tenha, ou se vocês verem e a pessoa não souber o que é, agora vocês já vão saber identificar. Herpes zoster, ele é conhecido como cobreiro, né? E são vesículas que vão atacar o sistema nervoso das pessoas. O sistema nervoso não, mas os nervos das pessoas. Então, tá vendo essas vesículazinhas aqui? É por causa do vírus, né? E são regiões onde passam nervos. Então, eles atacam justamente um nervo aqui. Pode ser em qualquer parte do corpo, mas é muito comum nas costas e na região da barriga. Ele é causado pelo mesmo vírus da catapora. Só que esse vírus aí, ele vai ficar incubado, né, no nervo. Ou seja, não vai ficar lá na corrente sanguínea da pessoa. Não vai contaminar por via respiratória, né? Mas contamina por contato.
Então, quando a pessoa tiver com essa exposição das vesículas, se alguém tocar ali, essa pessoa pode ficar contaminada, tá bom? Quais são os sintomas? Dores no nervo que está sendo acometido, formigamento, pode coçar no local, a pessoa pode ter febre bem alta, dor de cabeça e mal-estar. Então, essa minha amiga que tem, quando ela fica muito estressada, às vezes ela precisa até ir pro médico. É bem sério pra ela, tá? Então, só pra vocês ficarem sabendo aí, né? Caso vocês conheçam alguém que tenha herpes zoster. E aí vem a hepatite B. A gente tem, né, outros tipos de hepatite, mas especificamente a hepatite B, ela pode ser transmitida pelo ato sexual. E ela está presente tanto no sangue quanto nas secreções. Isso significa que ela também vai poder ser passada pela transmissão vertical. Olha só. Transmissão congênita é quando passa ali no desenvolvimento embrionário. Transmissão vertical é quando passa na hora do parto, tá? Então, principalmente na hora do parto. Então, eu tô falando essas palavras, esses termos, que é pra vocês se acostumarem, né? De repente pode pegar uma questão aí que vai tratar do mesmo assunto, só que de forma diferente. O que a hepatite faz? Ela agride o fígado da pessoa e por isso ela causa aquela icterícia, que é deixar a pessoa com a pele amarelada, os olhos amarelados, enfim. Quais são os sintomas? O principal é a icterícia, mas pode vir associado a febre, dor de cabeça, cansaço, tá? E nas formas mais graves pode ocorrer a cirrose e câncer de fígado. Aí também coloquei aqui uma observação para vocês, porque tem vacina, gente, para hepatite B, tá? Eu já tive uma aluna pequenininha, acho que eu comentei isso com vocês, que ela tinha hepatite B, porque não foi vacinada, infelizmente, na época correta. Aí ela acabou, acho que ela, não me lembro, mas se eu não me engano, ela pegou da mãe na hora do parto, depois também não recebeu as vacinas, teve alguma coisa assim, mas ela chegou a vir a óbito, tá? Ela tinha o olhinho bem amareladinho, quase verde, de tão forte que era, que ela precisava fazer um transplante. Então, ao nascer, a criança ela deve tomar a primeira dose, né, da vacina, depois ela vai receber um reforço, os adultos também podem tomar, então é bem importante a gente ter acompanhar essas questões das campanhas de vacinação. Vocês estão vendo aí que a gente está tendo essa luta pela produção da vacina do Covid, mas que já tem gente contra, o negócio não está nem pronto. O pessoal já está fazendo 1000 especulações aí, falando que a vacina vai trazer doença, que a vacina é para botar chip, pelo amor de Deus, né? E aí a gente vai ver mais uma vez a ignorância vencendo as campanhas de vacinação. O Brasil antigamente tinha uma boa cobertura vacinal e hoje em dia a gente está vendo isso pro ralo. Prova disso é a volta do sarampo, né? Então, como eu falei, ó, a pessoa vai ter icterícia. Nessa parte aqui que seria os brancos dos olhos, né, na esclera, ela vai ficar amarelada. Bom, e aí a gente tem também, né, uma doença que esteve em evidência aí, que é o HPV, por causa da questão da vacinação. Bom, o HPV é a mesma coisa do HIV, né? HPV é o vírus, condiloma acuminado é o nome da doença. Então, o condiloma é causado pelo vírus, papilomavírus humano. Forma verrugas nos órgãos genitais, no colo do útero e ao redor do ânus. Eu tinha botado uma foto aqui do colo do útero, mas eu achei um pouco pesado. Então, se alguém quiser ver depois em particular, eu mando, tá, gente? Porque mostra na hora do preventivo, né? O que a ginecologista ou o ginecologista, o que ele vê. Então é justamente para ver o colo do útero e normalmente ele é rosado. Quando tá com alguma inflamação, aí ele fica vermelho com algumas bolinhas, depende do que for. No caso do HPV, fica com umas verruguinhas, avermelhado com verruguinhas. Aí eu tinha botado a foto, mas eu decidi tirar. Bom, a transmissão do HPV vocês já sabem, né? Diretamente ali, pele ou mucosa infectada. Tanto é que, se essas verrugas estiverem na região da virilha, só a camisinha não vai proteger a pessoa de pegar o HPV, infelizmente. A notícia boa é
Esse que causa verruga, né? Esses tipos aí que causam verruga, não costumam ser o tipo que causa o câncer. Então, é menos agressivo, digamos assim, né? Porque a verruga você vai ali no médico, cauteriza, né? Tira cirurgicamente, dependendo, e tá tudo certo. Agora, esse que causa o câncer de útero, não. Mas, enfim. A principal forma de transmissão é a via sexual, né? E aí inclui todas as formas de sexo. E também pode haver a transmissão vertical, que é durante o parto. Dos sintomas. Então, muita gente é assintomático porque ele costuma ficar latente, ou seja, paradinho durante anos. Lembrando, né, que assintomático também transmite. As verrugas, elas podem ser únicas, ou seja, ter uma verruguinha só no local, ou múltiplas. E em alguns casos, elas chegam a parecer uma couve-flor, assim, fica bem feio, né, de se ver. Pode ter coceira, mas é muito raro a pessoa sentir alguma coceira, geralmente só vai aparecer verruga e pronto. O HPV são vários tipos. Essa vacina aí, pelo que eu li, ela cobre, tem uma cobertura vacinal para 3 tipos principais, essa que é dada pelo governo, e se a pessoa fizer na rede particular, são 4 tipos de vírus do HPV, né? Em casos congênitos, ou seja, que vai passar ali da mãe para o feto, pode ter acometimento da laringe. Então, o bebezinho ele pode ter problemas respiratórios e até mesmo desenvolver um tumor naquela região, né? Então, também é um caso bem sério, tipo sífilis, né? Que a mãe não adianta, gente. Tem que fazer pré-natal, tá previsto em lei, né? É um direito previsto pelo ECA. Então, a mulher ela tem que ter esse acompanhamento aí, que é pra evitar, né? Má formação no feto, enfim, vários problemas. Imagina, né? Ter um bebezinho, um recém-nascido aí, e aí já nasce com um tumor. É muito complicado, né? Falando sobre a vacina, eu destaquei aqui porque talvez vocês conheçam alguém, né, que está na idade aí da cobertura vacinal. Das meninas, vai de 9 a 14 anos e dos meninos, de 11 a 14 anos. Além disso, quem mais tem direito? Pessoas que vivem com HIV, aí vai de 9 a 26, e as pessoas que são transplantadas, também de 9 a 26. Então, né, obviamente, vocês devem saber, a pessoa que tem HIV, ela vai estar ali com o sistema imunológico deprimido, né, ela vai sofrer um ataque ali dos linfócitos dela. E por que até 26? A gente entende que a pessoa, depois dos 14, né, por que tem esses limites de idade? Entende-se que no Brasil a pessoa já tem uma possibilidade de ter a vida sexual ativa. Então, para você prevenir ali antes do contato com o vírus, você tem que dar numa idade vacinal antes da pessoa entrar na fase de puberdade, né? Que é para você ter maior eficácia aí dessa vacina, tá? Então é por isso que tem essa limitação de idade. Porque depois que a pessoa já teve, né, relação sexual, ela já se expôs ao vírus. Porque, como eu falei, são vários tipos de HPV. Mas tem os principais ali que vão causar as verrugas ou mesmo câncer de colo de útero, que é o que essa vacina está tentando impedir, né? O desenvolvimento do câncer. Tá, então, voltando. Aí por isso que é importante os meninos tomarem também, que é para proteger as futuras parceiras deles, né? Não é porque eles vão ter a vida sexual ativa agora. É uma coisa pro futuro, né, gente? E pra gente fechar aqui, né? HIV e AIDS. Então, HIV é o vírus da imunodeficiência humana e AIDS é a síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, que é o conjunto ali de doenças que a pessoa vai ter. Bom, pra gente poder relembrar como é que isso acontece. O HIV, ele vai atacar o sistema imunológico, que é justamente quem é responsável por defender a gente. As células mais atingidas, ou seja, a célula-alvo, são os linfócitos TCD4. Então, é a mesma coisa lá no coronavírus. Quem são as células-alvo? As células do sistema respiratório. Por isso que a gente não pega ali só de encostar nele, só dele estar na nossa pele, né? Senão, só dele estar na nossa mão, a gente já pegaria, por exemplo. Mas não. Ele tem afinidade pelas células do sistema respiratório. A mesma coisa o HIV.
ele tem a afinidade pelos linfócitos TCD4, tá? Então, linfócitos T, que são aqueles linfócitos, né, que fazem a resposta celular propriamente dita, que vão combater ali os invasores. O CD8 são as células conhecidas como linfócitos matadores, né? E o TCD4 é quem vai sinalizar que tem algum problema. Então, uma vez que o HIV ataca o TCD4, o corpo não fica avisado que tem um invasor ali. Então, pro corpo tá tudo normal, tá? Então, é por isso que ele é tão terrível pro sistema imunológico. O que ele faz? Ele altera o DNA da célula do TCD4, né? E ele faz cópias dele mesmo. Então, ele não é um ser vivo, né? Mas é inteligente. Eu não sei explicar, porque... Enfim. Depois de se multiplicar, ele rompe esses linfócitos e aí ele busca outros para poder contaminar. Como eu falei, HIV não é a mesma coisa que AIDS, tá? Biologicamente, né, falando lá da bioquímica dele, ele é um retrovírus. Então, ele tem uma transcriptase reversa, que é uma enzima, né, que vai sintetizar DNA a partir de RNA. E essa não é a via comum, né? A gente vai até falar disso, relembrar disso daqui a pouco. Mas aqui é por isso que ela tem esse nome, transcriptase reversa. Porque a partir de RNA é sintetizado o DNA. E aí ele contamina a célula assim, ele escraviza, né, basicamente aquela célula, e ela vai ser obrigada a produzir o DNA dele. Então ele é um vírus envelopado, né, que a gente fala. Ele tem essa estrutura aqui, ó. Aí ele vai ter lá o RNA dele, junto com a transcriptase reversa que ele vai injetar nas células. Ele possui um período de incubação bem prolongado, né? Antes de aparecer qualquer sintoma, ele fica lá só se multiplicando, se replicando dentro da pessoa, sem ter sintoma nenhum, sem que ela tenha sintoma nenhum. E geralmente, como é que começa? Parece um resfriado. A pessoa fica fungando, com dor de cabeça, uma febre, sabe? Nada demais. Começa assim. Bom, como é que ele é transmitido, né? Isso aí vocês também já estão cansados de saber. Fluidos corporais. Então pode ser sangue, sêmen, secreção da vagina, leite, né? Todas essas formas aí podem transmitir o HIV. Quando, né, isso tudo entra em contato com as mucosas, né, por exemplo, boca, ânus, vagina, a pessoa ela acaba se contaminando. Daí aqui pele só no caso de cortes, né? Se a pessoa tiver algum tipo de corte, aí sim. A mucosa dos olhos também, né? Acho que eu já contei pra vocês do dentista que perfurou lá, tava sem óculos de proteção e aí perfurou o paciente e acabou indo sangue do paciente nos olhos dele, e o paciente tinha HIV. Então, tem que ter todo cuidado. O HIV também pode ser transmitido por transfusão, né, de sangue e transplante de órgãos. Obviamente, hoje em dia a gente tem uma seleção muito rígida, tanto na transfusão de sangue quanto no transplante de órgãos, mas ainda pode acontecer. O vírus ele pode passar ali na transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou aleitamento. Então, a mulher que ela é soro positivo, ou seja, tem HIV, ela não pode amamentar. E aí também a gente tem o problema das doenças oportunistas. Então, uma vez que a pessoa está com essa síndrome, o sistema imunológico dela, né, vai lá embaixo. E aí qualquer resfriado já é motivo para a pessoa ficar quase que de cama. Quais são as principais doenças ou problemas, né, que a gente vai ter associado? Infecções causadas por fungo. E aí são infecções que não seriam comuns da gente ter se o sistema imunológico tivesse ok. Como, por exemplo, alguns tipos de pneumonia. Pneumonia de fungo, que é um fungo específico aí achado no pombo, por exemplo. A gente tem contato com ele o tempo todo e o nosso corpo combate. Numa pessoa que está imunodeprimida, que a gente fala assim, né? Quando a pessoa está imunodeprimida e acusa, né, essa pneumonia, aí o médico vai investigar o que ela tem. Pode ser aí um câncer, pode ser uma AIDS, né?
não é comum da gente se contaminar com essas infecções. Diarreia acima de 30 dias também é um sintoma, né? A pneumonia, igual eu falei, principalmente a fúngica. A tuberculose também, ela acaba sendo uma doença oportunista. E o sarcoma de Kaposi. Esse sarcoma é um tipo de câncer, tá? E aí ele dá umas manchas roxas ou então elas são vermelhas na pele da pessoa. Então, acontece também. Muita gente tem esse sarcoma, né, essa mancha, a pessoa não corre atrás de saber o que é, ignora, porque ela não sente dor, não sente nada. E aí, de repente, já é um câncer, e aí, geralmente, está associado ao paciente soro positivo. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que é soro positivo, está vivendo a vida dela lá normal, e aparece essa mancha avermelhada, roxa, não dói, e aí a pessoa vai vivendo a vida dela normalmente, enquanto ela tá com câncer e ela nem sabe. Hoje em dia, o pessoal do Médicos Sem Fronteira, eles já estão com tratamento novo, a pessoa nem vai fazer a quimioterapia tradicional. É bem interessante o tratamento deles, ou seja, não é algo difícil de se cuidar, né? Mas tem que ter ali uma constância no tratamento. O paciente ele tem que fazer tudo certinho. Bom, a transmissão do HIV, né? Eu sei que vocês já estão cientes, mas a gente não pega beijando, a gente não pega por suor, picada ali de insetos, mosquito, pelo espirro, toque, abraços, enfim. Mas a gente pega pela relação sexual sem proteção. Se a mãe tiver e não fizer, né? Não avisar o médico, porque ela tem que tomar ali um coquetel para poder fazer o parto. Se ela amamentar, compartilhando também seringas, né? Enfim.